uma boa noite. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Mateus 19, versículo 21 ao 35, falando sobre o perdão, né? Quando perguntaram a Jesus quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, 7 vezes, né? Quando ele ia tentar contra mim, Jesus disse: perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7 é a mesma pessoa. Mas acredito que isso aí não precisa ser tudo na mesma encarnação, né? A gente pode ir perdoando cada encarnação que a pessoa aprontar pra nós. A gente já perdoa uma, 2 vezes, já tá bom. Porque senão é pesado, né? 70 vezes 7 numa encarnação só. Haja a pessoa aprontar e haja a gente perdoar. Mas enfim, eu acho que ele já se referia mesmo a várias encarnações, né? Que a gente vem com a mesma pessoa, repete os padrões. E aí, perdoar ou não, né? Esse irmão que ele fala não quer dizer que seja o teu irmão que nasceu da tua mãe, né? Pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu filho, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser um presidente da república que fez mal pro país, né? Pode ser um deputado, pode ser qualquer um que te prejudicou de alguma forma. E tu precisa estar perdoando para o teu próprio bem, né? Para o teu próprio bem. Porque assim, conforme vós perdoares os teus irmãos na terra, assim fará o teu Pai que está no céu, te perdoará de todas as tuas faltas. E como nós somos seres imperfeitos, e estamos sempre pisando na bola, né? Enquanto a gente está aqui nesse planeta, e a gente precisa se perdoar também, né? Nós precisamos nos perdoar das nossas faltas. Porque o perdão, ele faz muito mais por nós do que por aquele que é o objeto do nosso perdão. Quando nós carregamos uma mágoa dentro dos nossos sentimentos, né? A gente fala dentro do coração, que é o órgão que representa os nossos sentimentos, mas ele está nos nossos sentidos, na nossa mente, no nosso espírito, né? A mágoa é uma coisa que nos corrói e que pode até nos causar doenças físicas, né? Somatizar uma mágoa e a gente ter uma doença física em virtude disso. Então, quando a gente consegue entender as razões pelas quais aquela pessoa de alguma forma nos feriu e perdoar, então aí tá a chave para nos libertar. Porque assim a gente está num sufocamento, né? Está sendo sufocado, está sendo oprimido por aquilo. A mágoa, né? É um copo de veneno que a pessoa nos alcança. Se ele está na nossa mão, ele não nos faz mal, mas se a gente toma, aí faz. Então, se a pessoa faz alguma coisa que te agride, que te ofende, que te magoa, e tu não aceita aquilo ali pra ti, não te faz mal, fica só com aquela pessoa, ela que se resolva com ela mesma. Mas se tu aceita, aí é que ela te faz mal. Aí se tu tomar o copo de veneno, ele vai começar a agir no teu corpo. E quando a gente consegue olhar para trás, né? E muitas vezes a gente consegue ver que o mal que aquela pessoa nos fez, de alguma forma, pode ser um bem que a gente construiu depois. Parece mentira, mas pode ser, né? Por exemplo, se tu teve um pai ausente, né? Talvez tu vai querer ser um pai presente para os teus filhos. Se tu teve um pai agressivo, talvez tu vai querer ser uma mãe, um pai
amoroso com os teus filhos. Se tu foi traumatizado assim, na infância, tu pode mudar as coisas e fazer diferente, né? Então, os exemplos que a gente tem, sejam eles bons ou ruins, a gente precisa interpretar de alguma forma, né? Ciclos de repetições, assim, elas vêm na nossa hereditariedade de muito tempo, né? Só que como o planeta evolui, nós evoluímos também, né? Depende de nós, na verdade, a evolução do planeta. E conforme a gente vai modificando as nossas atitudes, né? Por exemplo, os pais dos meus avós tinham uma cultura, né? Eram agressivos com os filhos, né? Batiam, espancavam, enfim. Os meus avós trouxeram essa mesma cultura de bater, espancar e as coisas ser todas na ponta da faca, né? E não era uma chinelada no bumbum, era espancamento mesmo, né? Aí os nossos pais talvez diminuíram um pouco a força da palmada, mas também. Aí nós ainda tinha essa crença de que a criança precisava ser punida com chinelada, com cinta, com, sei lá, palmada. Só que aí a gente vai aprendendo que as coisas podem ser diferentes, né? Então, os nossos filhos, hoje, já compreendem que a criança não precisa apanhar para aprender. Que ela pode conversar, explicar. A gente pode até tirar algumas coisas que eles gostam, né? Se eles estão muito rebeldes. Mas as crianças não precisam apanhar. Inclusive, tem a lei da palmada, né? Que é crime bater numa criança. Porque se é crime bater num adulto, né? Se tu pegar um adulto de soco e espancar ele é crime, tu pode ir pra cadeia. Por que bater numa criança que não pode se defender não era crime, né? Independente de ser pai ou não. A criança não tem como se defender, tu é bem mais forte do que ela. Mas até a gente chegar nessa consciência, a gente veio da idade da pedra até hoje, passo a passo. Como diz Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade, né? Foi a forma que a gente veio evoluindo. Só que hoje a gente entende que não pode ser assim. E aí a gente vai ficar aqui chorando leite derramado, né? Pensando, mas eu apanhei, não sei o quê. É complicado, não é fácil tu curar um trauma. Mas quando tu consegue entender e perdoar, aí tu consegue te libertar. Te libertar daquilo que te incomodava, sabe? Daquela dor, toda vez que tu lembrar daquela situação, doía, apertava a alma. E aí, tu pode seguir, né? Quem sabe na próxima encarnação agora, vir uma pessoa mais tranquila, né? Mais em paz consigo mesmo e em paz com o mundo. Porque é para isso que a gente está aqui nesse planeta, para evoluir. E o primeiro passo da evolução é o perdão. Aqui na continuação da leitura também tem aquela parábola do credor incompassivo, né? Que ele deve pro seu... Como é que se fala? Ele é o servo e deve lá pro cara lá, o dono das terras. E aí ele implora, né, o perdão do servo, do dono para sua dívida. Chora, se esperneia, se escabela e consegue ser perdoado, né, pelo seu credor. Só que daí ele sai dali, encontra o seu conservo, que é alguém abaixo dele, que deve para ele, e cobra, e o outro faz a mesma coisa, ele não tinha o dinheiro para pagar e pede
o perdão, né, da sua dívida, implora, se escabela, e ele não perdoa. Ele manda prender o conservo dele. Mas aí cai nos ouvidos, né, do credor dele anterior lá, que tinha perdoado a dívida dele, e aí ele chama ele para conversa. Como que eu te perdoei porque tu implorou meu perdão e tu vai lá e não perdoa o outro? Então agora a tua dívida também não está perdoada, agora você vai ficar preso até conseguir pagar minha dívida. E aí Jesus fala para nós, né? Perdoa os teus irmãos, para que o nosso Pai que está no céu também perdoe as suas dívidas. E nós todos aqui nesse planeta somos devedores. Só que não é que Deus não nos perdoa, que Ele é vingativo e outras coisas mais. É a nossa própria consciência, né? Somos nós que não nos perdoamos quando a gente comete alguma coisa, ou algo errado, né? E aí nós ficamos nos acusando e achamos que é Deus que está nos castigando, né? Porque Deus é só amor, não é vingança. E como nós temos a centelha divina dentro de nós, quem não nos perdoa somos nós mesmos. Quando a gente comete alguma coisa muito, né, muito chata, assim. Então, primeiro perdão tem que vir da gente pra gente mesmo. Entender que a gente também errou em algum momento que a gente achou que estava fazendo melhor, né? Porque é muito difícil alguém errar consigo mesmo pensando, vou me ferrar, né? Não, a gente acha que tá fazendo melhor. E aí a gente comete alguns erros. Mas compreender que a gente era ignorante naquele momento e que a partir de agora a gente pode fazer diferente. Então já estamos perdoados. Então, para falar mais um pouco, né, sobre perdão, vamos chamar aqui a Dona Oxum. Ela é campeã disso. Sabe muito bem como lidar e como perdoar as ofensas, né? Ela consegue nos explicar mais um pouquinho sobre isso também. Um salve assim para todos os filhos e na face da terra. Ai, força, luz e misericórdia. Para que a gente possa perdoar as nossas faltas. Para que a gente possa entender que um caminho a ser percorrido ele pode ter várias direções e que depende da tua decisão para que lado você vai, é o resultado do teu caminho, é o tempo que tu leva para chegar no teu destino. Cada tropeço em uma pedra pode ser uma dor, mas pode ser uma lição. Você que escolhe como vai lidar com os tropeços. Pergunta pro filho se ele não quer vir para casa ouvir a Oxum falar. A estrada
tem muitas, né? Pode junto também. Ramificações, assim. Cada estrada que tu escolhe é um local aonde vai chegar. Um salve assim do Senhor na paz da terra. Então, as decisões da caminhada da vida são muito importantes na evolução. Porque se você chega numa estrada que faz esse sentido, e o teu sentido programado é para ir para cá, mas você tem o poder de decisão na sua vida e você vai para cá, você muda, né, o microcosmos da sua encarnação. Por mais que você definiu a sua encarnação no macro, né, nas coisas que vai lhe acontecer no geral, o micro você vai decidindo no dia a dia. Certo? Então, cada caminho que você contorna vai ser um resultado diferente, até que você chegue no final da jornada. E aí é que entram as dores, os tropeços, as pedras. E aí é que entra a sua decisão. Como você vai agir com aqueles tropeços? Você vai chorar porque o pé está doendo pro resto da sua vida? Ou você vai pegar aquela pedra e arredar do caminho para que ninguém mais tropece nela? Vai levantar sua cabeça e vai seguir em frente. E vai tomar como lição aquela dor, aquela pedra. Você também pode construir uma história com aquela pedra. Pessoas falam construir um castelo, né? Mas você pode construir uma história. E essa história, ela pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Né? Então, esses tropeços são aquelas causas que você precisa perdoar a si mesmo. Porque você tropeçou sozinho por uma escolha de um caminho que você tomou. Então, o perdão é para você. Mas aí teve uma pessoa que colocou a pedra no seu caminho. E você tropeçou na pedra. E você fica magoado com aquela pessoa que colocou a pedra. Aí você precisa perdoar a si e perdoar o outro. Estão entendendo? Os autores. Às vezes, a pessoa não colocou a pedra de propósito para você tropeçar. Mas às vezes sim. E ainda assim, o perdão, como Cristo falou, 70 vezes 7. Muito perdão. Certo? Então volta na sua história e lembra de todas as vezes que você se sentiu ofendido e magoado. Primeiro se perdoe. Porque você só se sentiu ofendido e magoado porque você aceitou aquela ofensa como se fosse para lhe magoar. Aí depois que se perdoar, perdoe a quem lhe ofendeu.
Porque dificilmente alguém faz o mal para você. Na maioria das vezes, a pessoa faz o bem para ela mesma. Ela busca algo que lhe faça bem e de alguma forma lhe magoa. E por causa que nós sonhamos, às vezes, né? Conforme você consegue compreender, né, que você só se magoou porque se sentiu ferido, porque você aceitou aquela mágoa, isso vai dissipando, vai se desfazendo e vai libertando você daquela conexão. Estão entendendo? Então, olha a vida se mostrando em todos os lugares. Então, você vai desfazendo aquela conexão, se libertando para seguir em frente, para encontrar novos caminhos, né? Se esse aqui tinha pedra, quem sabe esse aqui? Mas aí você na vida não pode voltar para trás. Mas você pode contornar e encontrar a estrada que devia ser seguida. Olha que incrível. O Criador faz as coisas dessa forma, sabe? Você não pode voltar para trás, mas se você ir em frente, você vai encontrar um cruzamento que leve de volta aquele caminho que você deixou de seguir lá no início. E agora, você ainda tem a experiência de ter tropeçado, caído, levantado, aprendido, perdoado. E lá naquele caminho, você vai poder fazer diferente. Vamos chegar lá. Porque assim como as pessoas nos magoam, nós também magoamos, né? Nós também ofendemos. Nós também somos grosseiros. Porque nós estamos num planeta de terceira dimensão. E se eu perdoo as ofensas do outro, o Senhor, meu Deus que estás nos céus, perdoa as minhas ofensas através do meu alto perdão. E eu sigo em frente, sempre em frente, porque a vida é um caminho em frente. Ninguém consegue mudar o passado, porque, como se diz, já passou. Mas se você viver o presente de verdade, você vai em frente. Se você acreditar que é capaz e que tudo aquilo que você passou valeu a pena de alguma forma, que mesmo as pessoas que lhe magoaram deixaram algo de bom na sua vida, você consegue reconstruir a sua história com uma nova perspectiva, com a perspectiva da compreensão, do amor, né? Com os olhos abertos para um novo horizonte. E você consegue compreender que nem todas as pessoas são iguais, que tem pessoas que merecem a nossa confiança,
E que mesmo aquelas que a gente achou que não mereceram, que nós confiamos e não mereceram, elas também tinham uma razão para que aquilo tivesse acontecido. Então, perdoar 70 vezes 7, se for preciso. Seja nessa ou em outras vidas. Mas aconselho os meus irmãos que perdoe nessa. Que perdoe enquanto encarnados. Né? Porque inimigo desencarnado vira obsessor, não é? E desencarnado fica mais difícil de se defender dele, não? Porque ele vê você, mas você não vê ele. E aí, vocês irão nascer novamente no mesmo círculo familiar, com as mesmas tristezas, com as mesmas mágoas, e precisarão começar tudo de novo, até que o perdão se dê de verdade. E assim como o nosso Pai que está no céu compreende as nossas falhas, ele ele orienta que nós entendamos as falhas dos nossos irmãos. Porque todos aqui no planeta Terra estão dando os primeiros passos rumo à evolução. Então todos estamos no mesmo nível de entendimento, né? E o nosso Criador compreende isso. São crianças aprendendo a caminhar. Se tropeçar, cair, machucar, faz parte da evolução. Certo, meus irmãos? Então, quando se abre assim a leitura da Bíblia e se fala de perdão tão lindamente como nosso Senhor Jesus falou, era sobre isso que ele queria dizer. Entender que somos falhos e que se nós falhamos, o outro também pode falhar. E que se nós nos perdoarmos, nós conseguimos perdoar o outro e seguir em frente. Porque o auto-perdão é o mais difícil. É o mais difícil. Porque entra na culpa, na responsabilidade de fazer mal para si mesmo. Mas se a gente compreender que somos crianças aprendendo a caminhar, então conseguimos nos perdoar. E conseguimos perdoar o outro e conseguimos seguir em frente. Com a alma leve, com o coração feliz, em busca do caminho que nos levará de volta à estrada que a gente desviou lá no início. Isso é viver no planeta Terra. Buscar novos caminhos que nos conduzem ao caminho original. Aquele que a gente desviou em algum momento. Pensem nisso. Se você passou num cruzamento da sua estrada, ela é mão única. Você não consegue voltar. Mas lá adiante vai ter uma estrada que te conduza de volta.
o seu caminho. Então a vida, diferente do que as pessoas pensam, ela não é difícil. Vale a pena saber viver. Um salve assim para todos os meus irmãos na face da terra. Salve. Eu. Aí eu, mamãe Oxum.